Os bloqueios às rodovias realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro já resultaram na aplicação de milhões de reais em multas, foi o que afirmou a Polícia Rodoviária Federal. A informação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com a nota publicada pela pasta, foram aplicadas até o momento 912 multas. Os valores variam entre R$ 5.000 e R$ 17.000, conforme o tipo de infração. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as infrações gravíssimas são aplicadas nos casos em que o condutor utiliza veículos para intencionalmente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem a autorização de entidade de trânsito. A multa mais cara, de R$ 17.000, é para aqueles identificados como organizadores dos bloqueios. A multa também pode ser dobrada em um período de 12 meses, caso haja reincidência. De acordo com o Código de Trânsito, as penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que praticam a infração. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no início da manhã desta quarta-feira, 17 estados ainda apresentavam bloqueios em estradas e 631 interdições já estavam liberadas. A ação começou após manifestantes bolsonaristas se mostrarem inconformados com o resultado das eleições no último domingo. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, venceu a disputa com 50,9% dos votos contra 49,1% do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Pedro Bonenberg já está aqui comigo para falar também sobre este assunto, Pedro, porque com o feriado no meio da semana fica difícil as pessoas viajarem. Ainda assim, muitos estão também agarrados em aeroportos e rodoviárias pelo país, principalmente após toda essa paralisação. Pedro, uma boa noite mais uma vez. Elias, ótima noite para você, para quem nos acompanha aqui na TV Diversa. Pois é, Elias, são muitos bloqueios e interdições. Dados atualizados que eu tive aqui de fontes da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, dão conta de pelo menos 120 interdições e 27 bloqueios. Para diferenciar, a interdição é quando há uma paralisação ali parcial das pistas e o bloqueio é quando há uma interdição total da via e aí ninguém passa, ninguém vai, ninguém volta de viagem. Essa é a diferença. Dessas 27 interdições, desses 27 bloqueios, melhor dizendo, que são bloqueios totais, 20 são apenas em Santa Catarina, um estado que é um dos mais afetados desde essas últimas horas, quando começaram essas manifestações, e ainda hoje é muito impactado por esses bloqueios. Como você disse, são pessoas ligadas a Jair Bolsonaro, bolsonaristas, que não aceitam o resultado das eleições. E em muitos casos, Elias, as imagens que nós temos, essas pessoas pedindo, inclusive, uma intervenção federal, ou seja, um golpe militar. Isso é algo muito grave, politicamente falando, constitucionalmente falando, é crime, inclusive, além de que mais a gente tem que trazer todo esse impacto para a vida do cidadão, para o dia a dia do cidadão. Falando um pouco sobre, inclusive, esses estados mais impactados, para a gente pegar Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, são estados onde há uma grande produção agropecuária, industrial, produção de insumos médicos. Então são estados-chave, não só para a região sudeste, para as regiões centrais ali onde eles estão, mas também para as regiões mais distantes no país, que recebem alimentos, que recebem insumos industriais, para os hospitais que recebem insumos. Então isso já tem causado muitos impactos, viu, Elias? Falando das viagens, só na rodoviária de São Paulo foram 1.400 viagens canceladas. Em Belo Horizonte, mais de 500 viagens tiveram que ser canceladas devido a essa situação dos bloqueios. E agora a gente tem essa retomada gradual das vendas de passagens e também com os passageiros tentando aí embarcar ainda nessa tarde, ainda nessa noite desta quarta-feira. Olha, Elias, o ministro Alexandre de Moraes determinou que as polícias estaduais elas intervenham também para fazer essa liberação das vias. E o Ministério Público Federal, essa é uma novidade importante, ele viu indícios de crimes e pediu a investigação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal após aí uma omissão da Polícia Rodoviária Federal ou de parte de agentes
que aconteceu nesses últimos dias. Agentes que estavam nesses pontos de bloqueio, mas que não agiram contra os manifestantes e que, na verdade, se solidarizaram com essas manifestações. Isso vai ser investigado a partir de agora e pode trazer, então, problemas para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e até para os agentes em específico que tiveram atitudes como essas que foram contra decisões da Justiça. A gente segue acompanhando, sabe dos diversos impactos dessas manifestações que têm trazido problemas em todo o país. Elias. Pois é, Pedro, não é fácil, mas claro, a gente continua também acompanhando todo o desdobramento dessa situação. Obrigado, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E como o Pedro bem falou agora, as manifestações e bloqueios acontecem ainda em diversas regiões do país. Bolsonaristas continuam nesta quarta-feira os protestos golpistas em estradas, ainda que o número de interdições tenha diminuído depois do anúncio de que o presidente Jair Bolsonaro vai seguir a lei e autorizou a transição para o novo governo. Com pedidos de intervenção federal, os manifestantes pedem uma ação das Forças Armadas depois da derrota de Bolsonaro para Lula no último domingo. Em todo o país, a Polícia Rodoviária Federal registrava nesta manhã 167 bloqueios em 17 estradas. Na véspera, o número chegava a 271. Nós exigimos continuar com a nossa liberdade. Nós somos patriotas no Brasil e nós não admitimos que um criminoso ladrão nos governe. É só por isso. Intervenção federal! Intervenção federal! Intervenção! Os conceitos e as propostas do candidato que foi eleito interfere e atinge o que eu acredito. Como cristão e como cidadão dessa nação, eu acredito que tudo que ele pensa, tudo que ele quer implantar na nossa nação, vai tudo contra o que eu acredito, tudo contra a Bíblia e é isso. Na terça-noite, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, pediu aos manifestantes a liberação das rodovias para evitar prejuízos ao país e garantir a circulação de medicamentos, insumos, bens e combustível. Bolsonaro ficou em silêncio por 2 dias depois de ter sido derrotado no segundo turno. Os críticos acusam o presidente de ter estimulado a proliferação dos atos. A Confederação Nacional da Indústria alertou para um risco iminente de desabastecimento e de falta de combustível se as estradas não forem desbloqueadas.